Olá pessoal, vamos falar sobre levantamento de custos e resultados de produção. Calcular os custos da produção é o grande diferencial dos excelentes gestores. Você tem que saber qual o seu objetivo da produtividade, qual o gasto que você teve para isso, porque você tem uma meta também com o resultado alcançado ou que se espera alcançar. A maioria dos agricultores, agrônomos e técnicos se preocupam mais com a produtividade. Eles estão errados de jeito nenhum, tem que se preocupar com produtividade sim. Mas além da produtividade, eu tenho que me preocupar com os gastos que eu tive para alcançar essa produtividade. Não adianta eu ter uma produtividade de 100% do que eu estava esperando, show, bati a produtividade que eu queria, mas os meus gastos condizem a isso a 80%. Então, eu tive uma margem de lucro apenas de 20%. Se eu tiver uma margem de lucro de 30%, melhor ainda, tá? Produzir 100 sacos por hectare é diferente de produzir 50 sacos por hectare. Mas a quantidade, produzir 100 é muito melhor do que produzir 50, depende. Se eu produzir 100 com 20% de margem de lucro, é uma coisa. Produzir 50 com 30% de margem de lucro é uma coisa muito melhor. O lucro, o real lucro de uma atividade, a gente só conhece realmente depois que eu pego receita menos gastos, resultado. Aí eu vou saber efetivamente qual foi o meu lucro. E por que eu falei gastos? Porque envolve muito mais do que aquele valor desembolsável. Saber o quanto é o seu custo é mais do que você falar bem assim, olha, de quando começou até quando terminou a minha safra, eu desembolsei R$ 1 milhão. Não, esse 1 milhão foi só para a produção disso ou teve para outras coisas? Mais do que isso, eu gastei mais do que 1 milhão, quer dizer, para eu produzir, houveram gastos que eu não desembolsei o dinheiro. Então, assim, saber o gasto é muito mais do que você computar quanto foi que você pagou. O que compõe os custos de produção? Eu utilizei a metodologia que eu utilizei para explicar isso para vocês foi utilizando um exemplo. O que eu fiz? Eu compus uma safra com 2 produtos e comecei a calcular para mostrar para vocês como é que vocês conseguem atingir o valor final, que é o resultado. Então, para eu saber o resultado, eu preciso saber quanto foi que eu gastei e como é que eu faço esses cálculos. E aí eu fiz passo a passo eles. Primeira coisa que eu preciso anotar e mensurar é o valor da terra. Mas o que a gente chama de valor da terra? Bem, se a terra for arrendada, fácil, né? Porque você vai lá e pega o arrendamento. Mas e se a terra for minha? Não importa se a terra é de propriedade do agricultor, da empresa que está produzindo. Não. Independente dela ser de propriedade dele ou ser arrendada, ela tem um valor. Então, assim, se ela for de propriedade, o que eu vou fazer? Eu vou estabelecer qual seria o valor caso eu arrendasse. Por quê? Porque se eu não estivesse utilizando, eu estaria arrendando e estaria ganhando esse dinheiro, tá? Então, por isso, é um valor. Lembra dos valores não desembolsáveis? Esse é um. Você não vai desembolsar caso seja da sua propriedade, mas você tem que computar esse valor, porque faz parte dos gastos envolvendo a produção. Então, neste caso aqui, eu estou utilizando 10 hectares para a produção do milho e da soja. Foi um exemplo aleatório e hipotético, tá? Eu disse que a parte que eu estou plantando milho vale R$200 e a parte que eu estou plantando feijão vale R$300. Então, assim, eu computei quanto eu gastaria para plantar o milho e para plantar o feijão em relação ao valor da terra, tá bom? Aí eu venho para o imobilizado. O que eu chamo de imobilizado? Aquilo literalmente que não se move. Não imobilizado da contabilidade, mas o imobilizado, como o próprio nome diz, aquilo que não se move. O que eu chamo disso? São as benfeitorias que a gente tem na fazenda que são utilizadas, tá? Que você vai utilizar para a sua cultura. Neste caso, eu escolhi 3, eu selecionei 3 imobilizados, 3 imóveis que eu tenho lá,
tem os valores dele, tem o percentual de quanto, por exemplo, das casas, quanto é que eu utilizei para o milho. Aí eu utilizei 10% daquelas casas que eu tenho lá no valor de 300 mil. Aí você pode me perguntar assim, e quem estabelece esse percentual? Quem estabelece esse percentual normalmente é o agrônomo ou o técnico que está ali, sabe? Se a casa tem 100 metros quadrados, desses 100 metros quadrados eu utilizo 10% dele para o milho, como é que é? Ou é para você guardar, ou é para você guardar algum produto, algum insumo, alguma coisa que referente ao milho, ou é porque você usa para o pessoal que está trabalhando lá, enfim. Você determina, você faz essas contas e determina o que você usou para o milho, o que você usou para o feijão. Se você parar para olhar, vamos supor, da casa, eu só estou usando 35%. Significa que os outros 65% são destinados para outras coisas, mas eu só estou aqui fazendo um levantamento do milho e do feijão. Se eu estivesse fazendo um levantamento de outras coisas, eu teria que colocar aqui. Ah, mas eu só planto milho e feijão. E os outros 65% da casa foi para quê? Não está utilizando, está lá ocioso. Então, não posso computar a ociosidade dele para o milho e para o feijão, porque senão eu vou acabar fazendo um levantamento errado de gastos, tá? Benfeitorias é o imobilizado e ele tem uma vida útil em média de 20 anos, tá? Isso aí o próprio contador pode te fornecer. Aí eu peguei o maquinário, eu peguei os maquinários que eu utilizei para plantação de milho e de feijão, estabeleci o tempo dele, e aqui eu queria falar uma coisa importante. Nesse maquinário eu não estou falando de horas máquinas, não. Horas máquinas a gente vai ver na frente. Aqui eu estou falando do valor inteiro dele, do valor total dele. Ele vale, vamos supor aqui, 500 mil. Desses 500 mil, 10% desses 500 mil eu estou gastando nessa safra de milho, tá? Isso também são técnicos ou o próprio contador que consegue fazer esse percentual, mas o próprio agrônomo consegue fazer esse cálculo. A vida útil de um maquinário e de um equipamento é, em média, de 10 anos. E aí eu fiz esse cálculo. O operacional. Quem é o operacional? Aquilo que efetivamente está no momento de você preparar o solo, de você plantar, colher, é a parte que você está trabalhando efetivamente. Aí, isso aqui são só exemplos hipotéticos, gente. Eu botei a capina, a distribuição de corretivos e a colheita, tá? Máquina, no caso, horas trator, né? O valor dessas horas, aqui sim, é aquelas horas trator que eu calculei e cheguei à conclusão, depois de calcular, se chegou à conclusão de que R$ 200 é a hora deste trator e que eu usei 5 horas para o milho, por exemplo, tá? Então, assim, esse valor de R$ 200 a hora foi calculado da forma que a gente já aprendeu antes. O salário do administrador, se você olhar aí, é o salário que ele ganha por mês. Então, assim, 10% do tempo dele vai para o milho, 15% vai para o feijão. Isso aí foi uma conversa com ele, foi feito todo o que ele passa, você faz um estudo e chega a essa conclusão. Feito isso, você calculou o operacional. Os insumos, e aí vai lá, vamos supor, eu peguei alguns insumos aqui, aí eu peguei o corretivo, você está em quê? Em toneladas, vale quanto? R$ 200. Quantas toneladas eu utilizei para o milho? 1 tonelada, então eu só gastei para o milho 1 tonelada de corretivo, tá? Isso aí são exemplos puramente hipotéticos mesmo. Eu só estou mostrando para vocês como é que vocês vão calcular. Qual é o que vocês têm que fazer efetivamente, qual é a grande dificuldade? É que vocês têm que ir para campo, anotar tudo, para poder colocar na planilha e fazer os cálculos. Então, tem que ir a campo, então tem que pelo menos conversar com as pessoas que estão lá. Não no caso só desses aqui, isso daí eu sei que se vocês calculam, normalmente os agrônomos calculam e fazem isso. Mas eu estou falando de todas as informações tem que ser muito bem calculada e muito bem anotada, para daí então colocar na planilha. De preferência, eu volto a falar, eu sempre falo da planilha do Excel, é a melhor que tem, em relação a custo-benefício, ela é barata e extremamente útil. E assim, quanto mais você entender de Excel, melhor, mas o básico do Excel já resolve muito. E aí, o que eu fiz agora? Eu já calculei tudo, e aí eu vou juntar o que é custo fixo e o que é custo variável.
Só relembrando, o custo fixo é aquele que independe, ok? Independente da produção, eu vou ter ele. Então, quanto mais eu produzir, melhor vai ser para o custo fixo. E o custo variável é aquele que, a depender de quanto eu produza, eu vou ter ele. Então, se eu produzir pouco, eu vou ter custo variável pouco. Se eu produzir muito, eu vou ter custo variável maior, tá? Então, o que eu fiz aqui? Ah, tá, eu queria fazer uma outra explicação sobre o que é isso daqui, ó, a depreciação. Eu chamei de depreciação aqueles valores que eu falei da benfeitoria do maquinário, que não eram os valores de utilização, assim, daquilo que você está utilizando naquele momento, não. São as casas, são as máquinas, são os equipamentos, que você tem eles, que são seus, e é como se fosse um aluguel. Lembra da terra? É como se fosse o aluguel, que todo ano, toda safra, você separa um pouquinho para você recuperar esse valor. Então, assim, entenda essa depreciação como se fosse uma recuperação do valor gradativa, tá? Aí aqui, ó, eu tenho os custos fixos. O que compõe os custos fixos? O valor do aluguel, o valor dessa depreciação, que é só para vocês entenderem do que se trata, acabei de explicar, o salário do administrador, e isso aqui compôs o meu custo fixo, que deu um total de 49 para o milho, 88 aproximadamente, né? 89 para o feijão. E aí eu tive os custos variáveis, que foi o operacional, que isso é variável. Neste caso aqui, eu só vou ter o operacional caso eu plante. Se eu não plantar, eu não tenho ele. E os insumos? A mesma coisa aqui. Somando, eu tive total dos custos variáveis para o milho, dos custos variáveis para o feijão. E aí, somando o que é fixo com o que é variável, eu tenho o custo total, tanto para o milho quanto para o feijão. Pronto. Feito isso, aí eu vou saber se eu tive lucro ou prejuízo, tá? Quando eu estava fazendo isso, eu não quis só colocar lucro, eu quis mostrar a possibilidade de você ter um lucro e ter uma cultura de prejuízo. É claro que eu poderia ter as duas culturas como prejuízo, como poderia ter as duas culturas como lucro, mas é só um exemplo. Então, aqui o que eu tenho? Que a minha produtividade de milho e de feijão, eu tenho 10 hectares para o milho, 10 hectares de feijão, a gente viu isso lá no início, e eu estimei que para cada hectare eu teria uma produtividade de 100 sacas, para o feijão de 60. Foi uma estimativa que eu fiz. Isso significa que ao total eu vou ter uma produtividade de 1.000 e aqui de 600. E aí como é que a gente fez? Foi para a receita. De onde que eu peguei o valor dessa receita? Tá aqui em cima. O preço que está na época, ou que foi estimado, ou que se pretendia alcançar, de R$ 50 para o milho, 240 para o feijão. Tudo isso absolutamente hipotético. Então, eu tive a receita do milho, os custos que a gente viu no slide anterior, receita menos custos, eu vou ter o resultado, que neste caso foi negativo. Significa que o milho, nesta safra que eu acabei de calcular, eu tive um prejuízo de R$ 11.900, dividido pelas 1.000 unidades produzidas, por unidade eu tive um prejuízo de R$ 11, ok? Em relação ao feijão, eu já tive um lucro, tanto no valor total, claro, quanto no valor unitário. Mas, ao final, juntando milho e feijão, eu continuei tendo um lucro. O que eu quero mostrar com vocês? Que apesar de uma cultura ter dado prejuízo e a outra ter dado lucro, tive um lucro no final, porque a que deu um lucro muito maior do que a cultura que deu prejuízo. Mais do que isso, que por o fato dela ter dado prejuízo, ela também, apesar dela ter dado prejuízo, ela também contribuiu positivamente para esse lucro. De que forma? Parte dos custos fixos foram de responsabilidades do milho neste caso. Então, significa que ele, apesar de ter dado prejuízo no final, ele, com a receita, conseguiu pagar parte deste custo fixo. Por isso que ele contribuiu. Já que ele vai me dar ter prejuízo, eu resolvi que não quero mais produzir milho. Então, não acho que só porque você resolveu não produzir milho e resolveu produzir feijão nessa mesma quantidade, o seu lucro não seria esse. Provavelmente seria menor, tá? Eu resolvi produzir só feijão porque só ele me dá lucro. Aí você tem que ver se o mercado absorve, se você tem condições, se os seus custos vão continuar os mesmos.
e aí tem que fazer um novo levantamento, um novo planejamento. Continuando. Já que eu tive prejuízo no milho, tem dois outros elementos que nós precisamos saber, que aí vão me dizer qual é o mínimo que eu tenho para não ter nem prejuízo nem lucro. Qual o mínimo que eu tenho que produzir para não ter nem prejuízo nem lucro? Para eu ficar sabendo assim, poxa, essa safra não me deu prejuízo, não me deu lucro, mas também não me deu prejuízo. Então, estou no 0 a 0. A partir daí, tudo que for, tudo que exceder esse valor é lucro e tudo que faltar esse valor é prejuízo. O nome disso é ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é que dá isso. Mas para eu saber o ponto de equilíbrio, eu preciso conhecer a margem de contribuição de cada produto, para eu então saber calcular o meu ponto de equilíbrio. A margem de contribuição é quanto cada produto contribui para pagar os custos fixos. Foi o que eu falei do milho. Aquele resultado final foi de 33 mil. Por quê? Porque o milho contribuiu, mesmo que pequenininho, mas ele contribuiu para a parte dos custos fixos. E com essa contribuição, eu fico sabendo o ponto de equilíbrio, que é aquele do 0 a 0. Eu não tenho nem lucro nem prejuízo. Aqui está a fórmula do ponto da margem de contribuição e aqui está a fórmula do ponto de equilíbrio. Forma simples, ninguém precisa gravar, todo mundo sabe, com o passar do tempo você acaba assimilando, mas são fórmulas simples que a gente consegue, são valores que você consegue quando você está fazendo o levantamento dos seus gastos, você tem esses valores de forma tranquila. Continuando com o exemplo, eu calculei aqui o ponto de equilíbrio e a margem de contribuição. Por quê? Primeiro eu tenho que calcular a margem de contribuição, senão eu não encontro o ponto de equilíbrio. Então, como é que eu fiz? Olha só. O que é 50? 50, aqui, ó, vou escrever, é o preço de venda. E o que é 12 e 40? É o meu custo variável. É só você voltar lá no slide, pegar o custo variável total, dividir pela quantidade produzida, que você vai ter o custo variável unitário. A mesma coisa aqui, preço de venda, custo variável. Por que o senhor está falando de custo variável? Porque nesse exemplo que a gente utilizou, não tem despesas variáveis, ok? Feito isso, eu descobri qual é a minha margem de contribuição. Aí eu peguei os custos fixos de milho, que foi esse, dividi pela margem de contribuição e descobri que eu teria que produzir e vender 1.316,49. Não existe 1.316,49 sacos. Eu não tenho 0,49 saco. Então, eu vou arredondar sempre para o número inteiro maior. Então, neste caso, eu tenho que produzir e vender, no mínimo, 1.317. E se vocês lembrarem, essa empresa produziu apenas 1.000 unidades. Produziu e vendeu 1.000 unidades. Então, como ela tinha que produzir e vender no mínimo 1.317, é óbvio que ela teria prejuízo. Por isso, porque ela não conseguiu chegar nem o mínimo necessário. Já o feijão, ele teria que ter 397,46, da mesma forma que eu expliquei, arredonda para um número inteiro maior, seguinte, que é 398 unidades, está aqui. E ele produziu, se vocês pararem para lembrar, 600 unidades. Então, assim, não foi o dobro, mas foi quase o dobro. Por isso que teve uma compensação tão grande. Por isso que ele conseguiu produzir e vender mais do que necessário. E aí a margem de lucro do feijão ficou muito maior em relação a essa safra, tá? Eu espero ter conseguido mostrar para vocês a importância e, mais do que isso, como se calcular passo a passo. Eu fracionei ele todinho, passo a passo, para que vocês possam entender como é que vocês chegam ao resultado final. Essas foram as referências que eu utilizei. Agradeço a todos pela atenção.